Então, boa tarde a todos. Eu vou falar agora de um tema que é microscópico. Então, para vocês perceberem a relevância da microbiologia, só para vocês perceberem qual é a função dos micróbios na aquacultura. Primeiro, é importante que vocês percebam isso. Os micróbios, o que eles fazem na aquacultura? Eles são responsáveis, principalmente pela geração de doenças, ocorrência de doenças na aquacultura, que todo mundo já ouviu falar. Mas eles também são importantes para vários aspectos na produção que não são deletérios ao sistema. Por exemplo, eles produzem substâncias que têm atividade antagonísticas, que combatem também os patógenos, eles influenciam positivamente o crescimento dos peixes, eles auxiliam o processo de nutrição do peixe, eles são responsáveis pelo desenvolvimento e maturação do sistema imunológico do peixe. Eles também formam barreiras microbianas, verdadeiras à superfície do peixe, para evitar a colonização de patógenos ou infecção dos peixes por bactérias invasoras. Então, eles até influenciam o paladar da carne do peixe. O paladar, através da produção de geosmina, por exemplo, as actinobactérias, e a própria cor da carne do peixe. Então, para vocês perceberem, basicamente, os micróbios são uma peça essencial na produção aquícola. Mas como é que despertou esse meu interesse para a aquicultura? Porque minha formação era microbiologia ambiental, mas mais voltada para a agricultura. E na agricultura, já há mais de 100 anos, sabemos que os micro-organismos são muito importantes para o crescimento das plantas. A utilização de azospirilos, rizóbio, e são verdadeiros adubos biológicos, né? E são promotores de crescimento da planta. Já sabíamos como modular ou influenciar o crescimento da planta através da inoculação das raízes com outras bactérias. Então, já havia um conhecimento enorme na agricultura sobre a importância dos micróbios na produção. Mas, quando eu comecei a ir lá para 2007, 2008, aqui já no CESAM, quando eu vim da Alemanha, já tinha passado 7 anos lá estudando Plant-Microbe Interaction, né, interação entre planta e micróbios, eu vi que a aquacultura estava em plena expansão, havia uma intensificação da produção de peixe nos sistemas de agricultura, e essa intensificação tinha resultado em perdas enormes devido à ocorrência de doenças. E eu toda hora, eu sempre ouvia falar em desinfecção da água, utilização de ultravioleta, e comecei a perceber que, na verdade, todo o conhecimento que já havia na agricultura não tinha sido transportado para a aquacultura. E naquela época usava-se muito, percebia-se importante dos probióticos, né, já naquela época, mas era um black box. E, na verdade, todo o sistema de interação entre peixe e micróbios na aquacultura, toda essa relevância, toda essa importância, era muito desconhecido naquela época. Então, para eles contornarem esse problema, já que havia essa falta de conhecimento da importância da modulação do microbioma, de um microbioma saudável, para contornar esse sistema, o que era feito na aquacultura? Utilizava-se, ainda utiliza-se muito, enormes quantidades de antibióticos para poder reter o crescimento microbiano. Isso havia consequências muito deletérias para a produção como um todo, porque os micro-organismos que estavam naquele sistema desenvolviam resistência, os genes de resistência a antibiótico eram depois transportados para o mercado e depois se espalhavam entre os seres humanos e causavam todos esses problemas com resistência a antibióticos que nós conhecemos também, que estão muito associados com a produção animal, aquacultura, produção de gado, produção de porcos, suínos. Então, nesse momento, comecei a pensar, bem, temos que compreender esse sistema. Não havia, naquela época, uma compreensão do microbioma da aquacultura como um todo. E foi aí que surgiu o projeto AquaSafe. Já em 2011, nós começamos a tentar perceber. A nossa missão naquela época era ver se conseguíamos
compreender o microbioma do sistema, como que os micro-organismos se distribuíam no sistema de produção, no biofiltro, na parede, na água, no peixe, e perceber se podíamos identificar fatores e marcadores que mais tarde poderiam ser usados para predição da ocorrência de doenças. O que nós descobrimos naquela época, que foi bastante inovador para a época? Antes de mais nada, a doença, os patógenos estão sempre nos sistemas, não existem acoculturas sem patógenos. Os patógenos bacterianos, microbianos, estão sempre lá. O que vai garantir, o que vai resultar na ocorrência da doença, na verdade, é uma coisa que nós hoje em dia chamamos de patobioma, que naquela época ninguém não se explorava muito menos para a aquacultura. O patobioma, na verdade, não é ação, deixar por terra aquela noção de que a presença do patógeno está associada à doença, que um patógeno causa uma doença. Não é bem assim. O resultado da doença é a interação entre os outros micro-organismos, o hospedeiro, o ambiente, e a interação com outros patógenos, o processo sinergístico, o desenvolvimento do processo de infecção, e também as bactérias antagonistas. Quer dizer, é um problema muito mais complexo, que é muito mais além daquilo que nós imaginávamos no início. Mas devido a esse projeto AquaSafe, nós fomos pioneiros em vários ramos do microbioma, do estudo do microbioma na aquacultura. Por exemplo, fomos os primeiros a usar uma técnica de sequenciação em massa para poder perceber o microbioma do sistema como um todo. Isso fomos os primeiros pioneiros no mundo inteiro, já em 2013. Fomos também os primeiros para usar essa técnica para poder perceber justamente isso, essa dinâmica dos patógenos e a relação dos patógenos com os outros micro-organismos. Já naquela época, se aproximando ao conceito do patobioma. Mostramos que os peixes também, diferentes espécies, vão influenciar diferentes partes, diferentes compartimentos do sistema de produção, não só a água, não só o peixe. Aliás, nós saímos daquela ideia centrada só no peixe, nós tivemos uma visão mais ampla do que estava acontecendo dentro daquele sistema, e influência também do hospedeiro no microbioma do sistema. E também mostramos que outros micro-organismos, não só procariotos, não só bactérias, mas outros microcariotos, por exemplo, eles formavam uma interação trófica e metabólica entre outros micro-organismos. Por exemplo, nós observamos que havia uma correlação com o aumento de microcariotos predadores de bactéria com a diminuição de potenciais patógenos. Quer dizer, a própria predação das bactérias, os ciliados, por exemplo, os flagelados, eles são importantes na redução dos patógenos dentro do sistema de produção. E que isso, já naquela época também sugerimos que isso pode contribuir para um sistema de agricultura mais saudável e que é uma linha que eu gostaria de explorar mais no futuro. Na verdade, eles funcionam como se fossem living antibióticos vivos, e poderia ser uma solução ecológica interessante. Quem sabe para o Portugal 2030, eu submeto um projeto sobre isso. Então, mais tarde, com esses resultados todos que nós obtivemos do AquaSafe, nós chegamos à conclusão que a predição por si só é algo muito complexo. É muito importante. Eu já fui avaliador de vários projetos europeus, e inclusive escandinavos, e está todo mundo indo na direção. Eu já tinha começado em 2011. Está todo mundo indo na direção da predição, de desenvolvimento de modelos preditivos para perceber o desenvolvimento de doenças. O que acontece, na verdade, é que os sistemas de aquacultura são muito complexos. Então, o que acontece? Eu duvido muito que você consiga desenvolver um modelo de predição que seja universal, tá? Que você consiga aplicar para todas as aquaculturas. Acredito, sim, que eles podem ser úteis, mas eles têm que ser desenvolvidos e focados a cada caso. Cada aquacultura, em termos de composição do microbioma, ecologia dos micro-organismos, é única. Então, o que nós abordamos no AquaRio? É uma abordagem preventiva. Nós não queremos mais tentar perceber quando vai ocorrer a doença, nós não queremos que ela ocorra. Então, o que nós fizemos no AquaRio?
nós voltamos todo ao conhecimento que já tinha sido construído na agricultura e na medicina com relação à modulação do microbioma. Todo mundo sabe que existem várias estratégias na medicina, na produção animal, na agricultura, para modular o microbioma, para você ter um microbioma mais saudável. Todo mundo aqui já insulina, esqueci o nome do produto. Existem várias substâncias que não são digeríveis, prebióticos. Os prebióticos, todo mundo já ouviu falar dos prebióticos, que são capazes de modular a comunidade microbiana do teu trato digestivo e aumentar bactérias produtoras de ácido graxo, que são moléculas que vão têm um efeito anti-inflamatório, que vão melhorar a saúde do organismo. E por que não explorar essas substâncias moduladoras no microbioma da aquacultura? Então, o que nós fizemos nesse projeto? Nós olhamos para a aquacultura, paramos de olhar isso de uma maneira compartilhada. Oh, meu Deus. Em casa eu falo inglês, alemão e português. Compartimentada, desculpa, vou melhorar. Então, compartimentado. Então, parar de olhar em compartimentos. Então, e olhar a aquacultura como um todo. Então, o que aconteceu? Buscamos aqui uma maneira de desenvolver, estudar moduladores microbianos que pudessem influenciar a comunidade microbiana não só do peixe, mas também o bacterioplâncton, as bactérias que estão na água, as bactérias que estão na parede dos tanques, no biofiltro, e depois perceber a partir da composição estrutural dessas comunidades e a capacidade deles de ter funções benéficas ou deletérias para o sistema, perceber qual seria o melhor modulador. O que nós observamos no projeto Aquarrio? Também resultados muito revolucionários para a época, que nós conseguimos fazer a modulação microbioma da água, dos peixes, do biofiltro do RAS e contribuir para a supressão do desenvolvimento de patógenos dentro do sistema, com esses moduladores que nós testamos, com alguns que foram selecionados, não todos. Isso é interessante porque, dentro desse conceito, nós usamos a aquacultura como se fosse um organismo vivo, o conceito do holobionte. Então, quando você consegue modular todas as partes, todos os compartimentos desse organismo, né, porque aí você começa a pensar na aquacultura como uma unidade, não como partes. Então, por exemplo, a aquacultura não é só o peixe, ela é a água, são as pessoas que estão interagindo com o sistema, é o manejo, é a ração, é a água que está vindo de fora, tudo, na verdade, vai resultar na saúde do sistema. Então, nós pensando assim, com essa abordagem, tratando a cultura como se fosse um holobionte, nós conseguimos vislumbrar aqui uma solução muito mais interessante do que ficar pensando na predição e depois agir com a utilização de antibióticos e começando a pensar numa maneira mais orgânica e mais sustentável, que é a prevenção. Descobrimos que substâncias úmicas, que já são conhecidas na agricultura como promotores de crescimento de plantas, modulação do microbioma, também tem um efeito benéfico na aquacultura, aumenta a diversidade da superfície da comunidade microbiana dos peixes. Isso também é conhecido como, em inglês, Diversity Invasibility Hypothesis. Quanto maior a diversidade, mais difícil o patogênio conseguir atravessar e infectar, porque existe uma barreira biológica contra os patógenos. Então, a substância úmica teve essa ação. Descobrimos algo surpreendente, que bactérias bactérias mortas, células não ativas, elas estimulam a abundância de bactérias que comem bactérias. Essas bactérias também são os antibióticos vivos, essas bactérias que comem outras bactérias, e que se você estimulá-las no seu sistema de produção, pode ter um efeito super benéfico no combate ao desenvolvimento de patógenos. E depois que com todas essas descobertas que nós pensamos, agora temos que achar uma maneira de liberar essas substâncias de uma maneira controlada dentro do sistema.
E já dentro do projeto AquaRio, nós desenvolvemos, começamos a fazer testes de compatibilidade com polímeros biodegradáveis, naturais, para perceber se é possível desenvolver materiais com esses moduladores que nós selecionamos. Agora, nós estamos na fase da prova de conceito. Desenvolvemos esses materiais. O projeto está sendo financiado pelo Programa Operacional Centro 2020, que ele é a prova de conceito de tudo que foi gerado no projeto AquaRio e no AquaSafe e no AquaRio. Nesse momento, já fizemos alguns testes in vitro, que também são super promissores. Nós observamos... Newton, desculpa, só para dizer que ainda tens mais 1 minuto e meio. Tá bom, estou acabando. Nós observamos que as bactérias que se desenvolvem sobre esses materiais, cada material influencia as bactérias de maneira diferente. Foi muito interessante que o material 2, ele consegue reduzir a quantidade de bactérias potencialmente produtoras, bactérias pertencentes à classe Gama-Protobactéria. As bactérias dessa classe são geralmente associadas a bactérias copiotróficas, que são bactérias oportunistas, geralmente compreendem os patógenos. Esse material teve um efeito de 40% de redução dessas bactérias no biofilme, que isso é super interessante, que o biofilme das aquiculturas é um reservatório para patógenos, responsável pela ocorrência crônica de patógenos do sistema de produção. Observamos que esse material também estimulou bactérias potencialmente carregando genes produtores de antibióticos e reduziu, todos os materiais que nós testamos tiveram um efeito na redução de genes de virulência, que estão envolvidos no processo de infecção dos peixes. Também observamos que houve, eu não posso mostrar aqui agora, né, mas são resultados recentes, que existe uma indicação, teste com peixes que fizemos recentemente no CIMAR, mostra que os peixes também apresentaram um crescimento melhor na presença desses materiais, por causa dos moduladores que são liberados na água. E isso tem que ser confirmado agora em aquacultura, mas já fizemos o teste em tanques, mas não foram tanques independentes, que não eram realmente aquacultura. Vamos fazer no final do ano testes na aquacultura e já estamos conversando com 2 empresas na área para fazermos o teste com espécies diferentes de peixes. E estamos desenvolvendo um equipamento junto com uma empresa chamada SVTech para a produção desse material, para que seja testado em escala piloto, semi-comercial ou industrial. O impacto estratégico do projeto AquaSafe e AquaRio em geral, nós podemos dizer que estamos a caminho de desenvolver uma nova tecnologia para suprimir o desenvolvimento de agentes patogênicos em RAS, reduzir perdas de produção devido a surtos de doenças, contribuir para o desenvolvimento de uma aquacultura menos dependente de uso de antibióticos, promover uma cultura mais orgânica e sustentável, com maior valor acrescentado e mais competitiva, e transferir e valorizar os resultados obtidos através do desenvolvimento de patentes e empreendedorismo. Um dos motivos de eu não apresentar os resultados da prova de conceito e mostrar para vocês os materiais e os equipamentos é porque isso tudo faz parte da patente que está prestes a ser submetido. Então, muito obrigado. E obrigado a todos e obrigado também, desculpa. Muito obrigado a todos e especialmente ao da APC e o MAR 2020 por permitir que pudéssemos ter chegado até esse ponto. Muito obrigado.